Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. E que esse estudo encontre espaço, encontre guarida no coração de todos aqueles que estarão acompanhando. Meus queridos irmãos e amigos, quais foram as causas, os motivos que culminaram com a Reforma Protestante? Ou quais foram as causas, os motivos que colaboraram muito para que houvesse a Reforma Protestante? As causas, os motivos que culminaram e que colaboraram muito para que houvesse a Reforma Protestante, estão intrinsecamente, intimamente relacionados a aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais e religiosos. Nós vamos tecer rápidas considerações neste nosso estudo, que será dividido em 4 partes para aproveitarmos bem esse estudo, somente sobre o aspecto religioso, o aspecto político, econômico, cultural, social, ficarão para o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos. No século XVI, a Igreja Católica Apostólica monopolizava a vida política, econômica, cultural, social e religiosa de toda a Europa. Permitam-me repetir novamente. No século XVI, a Igreja Católica Apostólica monopolizava a vida política, econômica, cultural, social e religiosa de toda a Europa. Portanto, como podemos notar, a autoridade papal, a autoridade da Igreja Católica Apostólica ia além e muito além do campo religioso, invadindo e estando bem à vontade no campo secular. Feito essas considerações, podemos dizer que o monge agostiniano, ou o padre agostiniano Martinho Lutero, foi bastante corajoso. Foi muito corajoso mesmo, quando afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha, as 95 teses em que questionava e mostrava biblicamente que a poderosa Igreja Católica Apostólica, aquela que vinha desde os tempos dos apóstolos, sim, é aquela que vinha desde o tempo dos apóstolos, aquela que monopolizava a vida política, econômica, cultural, social e religiosa em toda a Europa, desviou-se da rota espiritual e doutrinária, apresentando uma teologia que não tinha respaldo bíblico e que estava na contramão daqueles ensinamentos deixados por Jesus, o Cristo, e pelos apóstolos. Martinho Lutero foi muito corajoso também, porque mostrou as práticas nojentas, mundanas e absurdas do clero católico.
Essas 95 teses foram difundidas rapidamente por toda a Europa e recebeu adesão, apoio de nobres, comerciantes e outras autoridades. Por que receberam apoio? Porque todos, para usar uma palavra chula, já estavam de saco cheio da Igreja Católica Apostólica, que monopolizava a vida política, econômica, cultural, social e religiosa de toda a Europa. E eles achavam, os nobres, comerciantes e outras autoridades, que essa reforma protestante veio a calhar, porque podia romper o forte, pernicioso e vergonhoso vínculo que havia. Mas, a bem da verdade, meus queridos irmãos e amigos, é importante dizermos que os nobres, comerciantes e outras autoridades não estavam preocupados com a descaracterização que aconteceu ao longo dos séculos. Os nobres, comerciantes e outras autoridades não estavam preocupados com o desbotamento espiritual da Igreja Apostólica. Os nobres, comerciantes e outras autoridades não estavam preocupados com o desvio de rota espiritual e com os desmandos da Igreja Católica Apostólica. Então, por que eles apoiaram a Reforma Protestante? Eles apoiaram a Reforma Protestante porque estavam preocupados com a vida secular deles. Eles apoiaram a Reforma Protestante porque estavam pensando no negócio deles. Infelizmente, essa é a verdade. Mas com Martinho Lutero não foi assim. Permitam-me repetir novamente. Mas com Martinho Lutero não foi assim. Quando tudo isso começou, terminando na Reforma Protestante. Infelizmente, tudo começou no século IV, quando o imperador Teodósio, no ano 380 depois de Cristo, através do Edito de Tessalônica, declarou o catolicismo ou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que era o paganismo. A religião oficial do Império Romano era o paganismo. O imperador Teodósio, no ano 380, através do Edito de Tessalônica, declarou o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Um casamento da igreja com o Estado. Um casamento cheio de interesses. Um casamento pernicioso. Um casamento que prejudicou muito a Igreja de Deus. Mas o imperador Constantino, alguns anos antes, logo que se converteu, no ano 312, já vinha flertando, paquerando a igreja. Já pensava nessa união. Então, com essa união da igreja com o Estado, a Igreja Católica foi sendo introduzido na Igreja Católica Apostólica, foi sendo introduzido na Igreja Católica Apostólica doutrinas pagãs, conceitos filosóficos,
coisas muito combatidas pelos apóstolos. E a igreja foi se desviando paulatinamente e desapercebidamente da verdade. A igreja católica, apostólica, aquela que vinha desde os tempos dos apóstolos, apostatou-se, isto é, desviou-se da verdade com esse casamento realizado com o Estado. Quando chegou o século XVI, época da Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica, aquela que vinha desde o tempo dos apóstolos, estava totalmente descaracterizada espiritualmente. Quando chegou o século XVI, a Igreja Católica Apostólica estava irreconhecível espiritualmente. Quando chegou o século XVI, a Igreja Católica Apostólica estava toda arranhada. Não era mais aquela igreja maravilhosa, amada e unida, defendida pelos apóstolos, estabelecida por Jesus o Cristo. Não era mais um só corpo, não era mais uma só fé, não era mais um só espírito. Mas antes de Martinho Lutero, milhões de cristãos anônimos que se reuniam em cavernas, que se reuniam na beira dos rios, que se reuniam em catacumbas, que se reuniam entre as montanhas, já vinham questionando o desvio de rota espiritual e os desmandos da Igreja Católica Apostólica. Antes de Lutero, os valdenses, o que existe ainda em alguns lugares até hoje, os albigenses, já vinham criticando o desvio de rota espiritual e os desmandos da Igreja Católica Apostólica. Antes de Lutero, os pré-reformadores, como John Hus e John Wycliffe, já vinham questionando o desvio de rota espiritual e os desmandos da Igreja Católica. Portanto, os milhões de cristãos anônimos, os valdenses, os albingenses, os pré-reformadores e os reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Philip Melanchthon, Thomas Müntzer, Martin Bucer, Johannes Bress e outros buscavam uma releitura do cristianismo primitivo, apostólico e também das escrituras que foram sendo desfigurados ao longo dos séculos. Mas é importante dizermos que Martinho Lutero e outros reformadores não tinham a intenção de dividir a igreja. Eles não tinham a intenção de dividir a igreja. Eles queriam promover um amplo debate visando mudanças estruturais urgentes e que a igreja seguisse a rota espiritual e doutrinária estabelecida, delineada por Jesus o Cristo. Mas a arrogância, a intransigência e outros interesses escusos e recônditos
Apostólica, o Papa, e dos seus auxiliares, o Colégio de Bispos, não permitiu que isso acontecesse. Para esses líderes, era melhor excomungar todos e continuar do jeito que estava. Portanto, Martinho Lutero foi excomungado no dia 3 de janeiro de 1521. No nosso próximo estudo, nós iremos falar sobre os fatos mais importantes que contribuíram para o questionamento de Lutero e para que houvesse a reforma protestante. Fiquem com Deus, um grande abraço.